Deixe de ser criança. Esse é o assunto do vídeo de hoje. E já vamos começar seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. A leitura bíblica, 1 Coríntios 13, verso 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O apóstolo Paulo aqui faz um contraste entre duas fases da vida, a imaturidade da infância e a maturidade da vida adulta. É óbvio que o que ele tinha em mente não eram essas faixas etárias, literalmente falando. Imaturidade e maturidade, você sabe que nem sempre estão relacionadas com a idade cronológica, você sabe muito bem disso, né. O problema não é a imaturidade da criança, isso é natural. O problema é a imaturidade no adulto. Esse é o grande problema. E o que eu vou falar aqui nesse vídeo pode servir como uma espécie de teste de maturidade. E talvez alguns aqui se sintam até incomodados, mas eu espero que você assista até o final, né. Nesta passagem bíblica que nós lemos agora, o apóstolo Paulo fala sobre as principais áreas da vida que revelam o nível de maturidade de uma pessoa. Ele afirma: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Aqui estão os principais testes de maturidade: suas palavras, suas emoções e seus pensamentos. Ele começa dizendo, né? Falava como menino. Isso porque as palavras são um reflexo direto do que está no coração, né? O nosso nível de maturidade é revelado em nossas palavras. Pessoas imaturas falam sem pensar, são impulsivas no falar, né? E muitas vezes ferem os outros desnecessariamente com as suas palavras. Provérbios na Bíblia diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 21. Pense nas atitudes de uma criança, né? Ela reclama de tudo, ela expõe as suas emoções de maneira descontrolada e muitas vezes fala coisas que não deveria falar, né? Recentemente, uma grande amiga minha me contou uma história que aconteceu com ela há muitos anos. Ela me contou que ela estava num caixa eletrônico com a sua filhinha pequena, numa fila esperando a sua vez. De repente, a garotinha olhou para uma mulher que estava no fim da fila e gritou bem alto assim, né? Mamãe, tem uma bruxa aqui. Eh, a pobre da mulher estava talvez com um penteado diferente, uma maquiagem um pouco exagerada, eu não sei bem. Todos da fila se viraram para ver quem era essa bruxa. A minha amiga conta que não teve coragem nem de olhar para trás. Pegou a filha pelo braço e saiu rapidinho, morrendo de vergonha. E eu só estou contando essa história aqui porque não há o risco de aquela mulher ver esse vídeo, porque isso aconteceu em outro país e há 30 anos. Criança é assim, fala o que dá na telha, não mede as consequências. Muitas pessoas, em nome da verdade, em nome da sinceridade, acham que podem falar tudo o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Quem faz isso é criança, adulto imaturo, né? Criança não tem freio nas palavras. Isso faz parte da vida em que se encontram, se for uma criança, né? Mas para o adulto, Paulo diz: quando eu era criança, falava como criança. E você, como é que você fala? Fala sem pensar, sem medir as consequências de suas palavras? Você é o tipo de pessoa que, em meia hora de conversa com um estranho, já se deixa conhecer completamente? Fala tudo, abre a sua vida. Eu não estou insinuando que você deva ser uma pessoa dissimulada, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que você tem que ter maturidade com as suas palavras. Uma pessoa madura não fala sem pensar. Uma pessoa madura fala somente o necessário. Uma pessoa madura escuta mais do que fala. Uma pessoa madura sabe se expor com sabedoria. Você não precisa expor tudo o que pensa, não precisa expressar a sua opinião em todas as conversas. Sabe aquele momento em que você ouve algo com o qual você não concorda? Nem sempre é necessário rebater.
Às vezes, um sorriso educado é suficiente. A sabedoria popular diz que o peixe morre pela boca e muitas vezes as pessoas também. Compartilhe os seus sonhos apenas com quem faz parte deles. Para os demais, deixe que os resultados falem por si. Eu falei sobre isso recentemente em um vídeo aqui, né? Como Paulo nos instrui em Efésios 4:29, conhece? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Palavras imaturas destroem, palavras maduras constroem. Como estão as suas palavras? Esse é o primeiro teste da maturidade. O apóstolo Paulo continua para o segundo critério da avaliação da maturidade, quando ele diz: quando eu era menino, falava como menino, e aí ele diz: sentia como menino. Meninos são guiados pelas emoções. Quando algo dá errado, explodem de raiva, choram, culpam os outros, não conseguem lidar com frustrações. Pessoas maduras emocionalmente, por outro lado, controlam as suas emoções. Elas não ignoram o que sentem, mas sabem que emoções não podem ser a base de suas decisões. Meninos são movidos pelo medo. Pessoas maduras enfrentam o medo com coragem. Meninos não sabem lidar com rejeição. Pessoas maduras entendem que a rejeição não define o seu valor. Meninos jogam a culpa nos outros. Pessoas maduras assumem a responsabilidade por suas ações. E aqui vem o que o apóstolo Paulo citou sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Ali está incluído o domínio próprio. Isso significa que Deus espera que nós gerenciemos as nossas emoções de forma a glorificar a Deus. Ser maduro não é ter emoções perfeitas, é aprender a lidar com as emoções de forma sábia e redentora. O terceiro critério para a medição da maturidade na vida de uma pessoa, segundo o apóstolo Paulo, vem agora quando ele diz assim: pensava como menino. Meninos vivem no agora, seu pensamento está no imediato, eles querem prazer imediato, não medem as consequências. As pessoas maduras, porém, pensam no impacto a longo prazo. Imaturidade é focar o pensamento apenas no momento presente, como as crianças. Maturidade é pensar no futuro, pensar na eternidade. E aqui vem o maravilhoso texto de Filipenses 4:8, lembra? Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Alinhe os seus pensamentos com a verdade de Deus. Deixe de lado pensamentos egoístas e passe a refletir sobre o que é justo, puro e amável. Sua vida é o reflexo dos seus pensamentos. O que ocupa sua mente determina quem você é. Entendeu? E o apóstolo Paulo conclui seu pensamento dizendo no texto, na sequência do texto: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje Deus está chamando você para este mesmo desafio: abandonar a sua imaturidade nas palavras, suas emoções descontroladas e seus pensamentos limitados. Se é que você precisa evoluir nessas áreas da sua vida, não se contente com a imaturidade. Deus não espera perfeição de você, mas Ele espera progresso, crescimento, amadurecimento. Decida hoje deixar o menino para trás e caminhar para a plenitude de quem Deus chamou você para ser. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido uma bênção para você. O meu pedido agora, 3 coisas. CCC. Comente o vídeo, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo. Vamos abençoar outras pessoas com essa reflexão da Palavra de Deus. Um grande abraço.